todos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na TV Humana, uma plataforma de comunicação que escolheu destacar o que nos inspira, um farol de otimismo, diversidade, inclusão e dignidade humana, que acredita no poder das histórias para transformar a forma como enxergamos o mundo. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, gestora de negócios, neuroestrategista, e trago aqui no programa Laços e Entrelaços pessoas que, ao longo da minha jornada profissional, entrelaçaram o meu caminho e que, de alguma forma, me impactaram positivamente. A pessoa que eu trago hoje, nós não trabalhamos direto, isso eu acho que é o mais bacana do impacto positivo, né? Porque não teve uma hierarquia. E ainda assim foi construído um contato de admiração, de uma palavra amiga de incentivo, alguém que mesmo não tendo hierarquia direta, me inspirou em vários momentos da minha carreira. E hoje, a pessoa que eu trago é o Gino. Gino, por favor, seja bem-vindo, obrigada. Se apresenta aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha história, da minha carreira. Já me sinto na responsabilidade depois do que você falou, né? Já começo a falar aqui pressionado, que não é diferente da vida de varejo, né? Então a gente sempre está pressionado, mas um prazer estar conversando com vocês e poder estar dividindo um pouquinho da minha experiência, da minha carreira, dos meus acertos, dos meus erros, e vai ser um prazer falar com vocês. Bom, eu sou o Gino, meu nome é Gino mesmo, não é apelido não. Então, quando me encontrarem na rua ou por aí, pode me chamar de Gino, que tá tudo certo, tá? É meu nome mesmo. Sou paranaense, sou casado, tenho 48 anos, sou casado com a Elaine, Nani, minha Nani, sou pai de 3 filhos, fui pai muito cedo, casei de 14 para 15 anos, né? Fui pai de 14 para 15 anos. Tenho uma filha com 32, tenho um filho com 27, tenho outro filho com 22. Então, o meu caçula tem 22. Tá, tá na fase de descoberta aí, né? E, e tem uma netinha de 6 aninhos, que é a alegria do vô. Sou varejista, trabalho no varejo há 30 anos, fiquei 20 anos no Grupo Carrefour, fiquei 8 anos no Grupo Pão de Açúcar e hoje sou responsável pelas operações da OXXO. Hoje a gente está aqui na cidade de São Paulo, né? Mas em breve estaremos em muitas regiões. E hoje sou responsável pelas operações OXXO. Legal. Bom, Gino, aqui o nosso público-alvo, né, ou pelo menos a maior parte que assiste nosso programa, são jovens início de carreira ou início de liderança. E o objetivo do programa é, a partir das histórias que a gente conta aqui, incentivar de alguma forma, inspirar, porque quanto maior o repertório desse jovem, mais fácil vai ser para ele tomar as decisões ao longo da vida dele. Então, infelizmente, a gente tem tido uma audiência muito boa. Então, saiba que o que você vai falar aqui sem pressão. Não sei se você está se sentindo pressionado, é você, não sou eu, mas é muita gente que vai estar assistindo. E a sua história é uma história muito inspiradora e é bem diferente da maioria das pessoas. Então, porque já começar com 14 anos com uma responsabilidade dessa e manter um casamento por tanto tempo, assim, é muito diferente do restante dos brasileiros. Então, só esse compromisso com a família, com a responsabilidade, já são ensinamentos aqui, como que você vai contar para a gente como que você conseguiu ter esse grau de maturidade com 14 anos de idade. Mas e depois a gente emenda aqui para o pro profissional, pode ser? Pode, vamos lá. Bom, gente, a vida é feita de escolhas, né? Escolhas e renúncias o tempo todo. Todos os dias você escolhe e você renuncia. Todos os dias. E eu, quando ainda menino lá, é, e minha esposa engravidou, aconteceu naquela época, a gente assistia pouca televisão, né? A gente era mais feliz um pouquinho, a gente brincava Não mais, tinha né? internet, não tinha rede Não social, tinha aí internet, não tinha nada, era, era muito mais legal. E quando minha esposa engravidou, a gente resolveu morar junto.
E para morar junto passava, mas era a primeira decisão ali, né? Eram escolhas que a gente precisava fazer para pensar em como a gente ia construir nossa família. Minha esposa, a gente se conhece, eu sou paranaense, como eu falei, morava numa cidade chamada Campo Largo, que meu bisavô foi o primeiro a chegar na cidade e Nossa. constituiu a família ali. E quando termina a família termina, começa a família da minha esposa. Então a gente se conhecia de infância e acabou no futuro se envolvendo e engravidou e veio minha filha. E a gente foi morar junto quando tinha 16 anos, né, 15 para 16 anos, quando ela nasceu, né, a Emily nasceu. A gente foi morar junto e começou a construir a vida juntos. E aí vem a primeira escolha. A gente escolheu viver juntos. E eu brinco que eu sou dependente químico da minha esposa, porque não vivo sem. Já tem muitos anos que a gente está junto, numa cumplicidade assim gigantesca como casal, e a gente escolheu viver juntos, escolheu viver para os filhos, né? E automaticamente, depois que eu saí do Paraná, né, na minha trajetória profissional, eu fiquei anos no Paraná, depois eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vim para São Paulo, pelo Carrefour. A gente se blindou ainda mais como família, porque quando a gente sai do nosso laço pai, mãe, né, e dos parentes, e você vai viver num outro estado, por exemplo, você renuncia a todo e qualquer suporte, todo e qualquer atenção, e você passa a viver o casal, viver a família, né? Isso foi muito legal para nós e foi muito legal para ver meus filhos também, porque o quanto eles se blindaram como família, os valores que foram construídos por essa criação, né, por essa cumplicidade, por esse amor que eu tenho por minha esposa, trouxe um laço familiar muito forte assim, para todos nós, né? E eu tenho muito orgulho da família que eu construí e hoje a gente está aí, né? Vejo todos eles grandes, né? A Emily já com filho, E você vai fazendo poder contar muito para a gente sobre como é conviver com a geração, com outras gerações, porque assim, com uma idade tão próxima da sua, eh, acho que o grau de amizade é maior, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, eu sou amiga dela, eu sou dela, mas e tenho a maturidade da minha idade hoje que consigo de fazer essa divisão bem clara na minha cabeça. Mas quando você é muito próximo da idade dos filhos, deve ter um sentimento de amizade também, né? Assim, maior, olha, eu acho. é muito legal. O primeiro ponto, primeiro é muito sofrido, tá, gente? Não tem, não tem história De bonita sem dor. romantismo. Não tem história bonita sem dor. Não foi fácil, né? Não foi fácil conviver. A gente acha que, né, quando, quando a gente está apaixonado ali no começo, tudo é lindo, maravilhoso. Depois que a gente vai conviver juntos, né, tem todos os desafios, né? Como eu falei para vocês, eu escolhi com a minha esposa ser casado. E nesse meio tempo tem muita escolha e renúncia, tem muito conhecimento, puxa, a gente tem 33 anos juntos, e dos 33 anos, nunca a gente dormiu uma noite sem se falar. Todos os problemas que a gente tinha, a gente resolvia. E no começo a gente tinha problema pra caramba, porque eram duas crianças se preparando para cuidar de uma criança, né? Então, esse começo foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido, tanto é que quando eu olho para os meus três filhos assim, um dos impactos, né, que eu vejo assim, como pai, ver a diferença entre eles, né? No meu caso, tudo deu certo, graças a Deus, né? Mas poderia ter dado errado, né? Mas tudo deu certo. E eu vejo a diferença de comportamento entre eles, porque eles foram criados em momentos diferentes. Então, a Emily foi criada num momento que eu e a Nani éramos mais imaturos. Automaticamente, ela ficou mais tímida, mais fechada um pouquinho, mais se preserva um pouco mais, mas, por outro lado, extremamente amorosa, extremamente carinhosa, e a mais carinhosa dos três. Já o Dudu, que veio depois, uma diferença de 5 em 5 entre todos eles, né? Já veio numa outra condição.
né? Ele já veio num momento mais maduro, meio da Nani, automaticamente ele já criou características diferentes. E o Eric nem se fala, porque o Eric já, putz, enquanto os outros dois estudaram escola pública, se ferraram um pouquinho mais, porque no começo foi tudo bem difícil, né? Eu lembro que quando eu estava no Exército, eu saí do Exército e fui trabalhar no Carrefour, o salário mínimo, o que eu ganhava no Exército era uns R$ 3.500, mais ou menos, naquela época. O salário mínimo era R$ 216. E eu fui ganhar um salário mínimo no Carrefour, porque eu não era feliz no Exército. E eu não queria ficar infeliz, eu queria ser feliz profissionalmente. E eu fui trabalhar no Carrefour. Eu trabalho no varejo desde criança. Não, Meu pai então era vamos varejo. já, vamos começar já essa história aqui. Como que foi esse seu início? Por que o varejo? Da onde que, como você disse, tudo é escolha e renúncia. Como foi essa escolha e a que você renunciou? Culpa do meu pai, meu falecido pai. Não, mas a culpa são Eu sempre venho dos de uma, pais, tá? eu Não sei venho, porque os filhos falam isso para você, mas eu venho de uma família que o lado do meu pai é todo empreendedor, todo varejista. Então, meu pai teve supermercados, teve casa de carne, teve casa de frutas, teve bar, e inclusive quando até morrer tinha bar. E também foi executivo nas casas pernambucanas. Durante muitos anos ele foi subgerente nas pernambucanas. Então meu pai vem de uma família empreendedora. O lado da minha mãe muito mais conservador, um lado mais militar. Então fui criado sendo condicionado, trabalhando no varejo, vivendo no varejo. E aí fui trabalhar também, quando era criança, fui trabalhar no mercadinho da minha tia. E comecei a paixão ali, o bichinho do varejo me picou ali naquele começo, quando criança ainda. E aí vendo o pai, né, no dia a dia, mas sendo condicionado a ser militar. Eu fui militar. Eu fui sargento do Exército. E olha, que legal. quando minha filha, eu já tinha a Emily, né, a Emily já tinha nascido, minha esposa engravidou do segundo filho, eu estava no Exército. E eu ganhava meus R$ 3.500, mais ou menos, lembrando que o salário mínimo era R$ 216. E eu não Você era era feliz. rico. Né? Vamos lá. É, Eu você ganhava era rico. bem, eu ganhava bem. E aí pensa que eu renunciei a tudo isso e eu fui ganhar um salário mínimo no Carrefour, para ser auxiliar administrativo na área de cartões de crédito. E qual era o ponto? Né? Mais uma vez, felicidade. Eu não me via feliz no Exército. Né? Com aquele permissão, permissão, permissão. A disciplina é muito boa e ela me trouxe muitas. Eu acho que grande parte do que eu conquistei ao longo da minha vida foi com muita disciplina. E essa disciplina vem do meu lado militar. O que é muito legal, e no varejo tem muito disso, né? Requer muita disciplina. E eu comecei a minha história no Carrefour ganhando um salário mínimo. Eu brinco que 9 meses depois que eu estava no Carrefour, eu já era cabo lá no Carrefour. Eu tinha sido promovido analista de crédito, e analista de crédito já equivalia ao cargo de cabo no Exército. Então eu já fiquei, né? Eu já fiquei ali, fiquei 9 meses ali ganhando salário mínimo, depois eu já virei cabo e aí já tudo já começou a melhorar. Mas o que, que eu vi? Eu entrei no Carrefour na época porque, primeiro, porque tinha convênio médico e eu queria que minha esposa tivesse meu filho num hospital e não na rede pública. Então eu entrei muito mais pelo convênio, porque o salário era um salário mínimo só, como analista de crédito, de cartões de crédito. E o que, que eu percebi assim, né, no começo já, né? Eu comecei a olhar para as pessoas que trabalhavam no Carrefour naquela época e eu via muita história assim de pessoas que tinham começado como eu estava começando e que já eram diretores, já eram gerentes de departamento, gerentes de setor, e cada um tinha uma história construída lá dentro. E aquilo me inspirou muito. Eu falei, puxa, eu acho que eu tenho condições de crescer aqui no Carrefour e eu acho que eu estou no lugar certo. E eu ia trabalhar feliz todo dia, ferrado. Por quê? Porque eu ainda ganhava pouco, perto do que eu ganhava, e eu tinha uma filha e eu tinha a minha esposa grávida, mas eu vi a chance de fazer carreira no Carrefour, né? Fazer carreira no varejo. E, gente, eu entrei num processo que eu reprovei na primeira entrevista,
Depois eu passei na segunda, e, enfim, como auxiliar administrativo, Ô, e 20 Gino, anos vou falar depois. para você assim, ó, eu também sou de família empreendedora, de comerciantes, então quando alguém me pergunta como que você começou, eu não sei nem, você falou, quando pequeno estava no comércio da tia, é isso, a gente começa ali, a gente nem não acha que está trabalhando, parece até mais que a gente está brincando, ou que está ajudando, ou que está, mas você está ali aprendendo meio que por osmose, vendo o pai, vendo a tia, vendo se Exatamente. responsabilizando, porque queira ou não, você é a pessoa da família, então o que você faz, aí a gente começa a entender o que que é ser o exemplo, porque você não pode fazer o que quiser, porque está todo mundo te olhando. Então, acho que essa oportunidade de viver isso, vindo do berço, acho que é um ganho para a gente, sabe? Porque não tem nada fácil. E a vida no varejo é dura. Mas quando a gente já nasce ali no meio, a gente não consegue olhar com esse olhar de peso, porque aquilo é tão natural, é tão faz parte da vida, da família, que passa a ser uma coisa normal. E até hoje, como você estava dizendo aí, o, o varejo, ele é uma grande escola e tem assim, uma gama de oportunidades para quem realmente está a fim de se desenvolver. Não é de arrumar um emprego, é de se desenvolver profissionalmente. Porque você falou, né? Passou aí por várias áreas, passou por. Mas só de estar vivendo nesse universo, você aprende praticamente a rotina inteira de uma loja. E, e também isso que você estava comentando aí, de ver pessoas que começaram como empacotadora, ou como você começou como auxiliar, e que eram diretores, essa possibilidade de você viver várias carreiras dentro de uma mesma empresa, eu não vejo outro lugar que a gente tem essa oportunidade igual é no varejo. Você não acha, não? Porque assim, no varejo você fica lá 17 anos, 10 anos, mas cada ano é uma coisa diferente da outra. A única coisa que vai ser igual são as sazonalidades. Vai ter Páscoa, vai ter Carnaval, vai ter. Mas cada um é diferente do outro, não é? Exatamente. Na verdade, o que acontece? Com o passar dos anos, né, você vai ganhando experiência e vai lidando melhor com as coisas. Lá quando eu tinha aquela ambição, né, no primeiro momento de fazer a carreira e chegar rápido para me recompor financeiramente perto do padrão de vida que eu tinha e do que eu queria oferecer para minha família. Eu comecei a ver as possibilidades ali e comecei a investir. E, e muito desse investimento é renúncia de tempo. Então, hoje em dia, eu percebo que os jovens, eles chegam, começam a trabalhar e eles já querem ser CEO. O ponto, gente, é que a gente precisa investir tempo para adquirir o conhecimento, se moldar, para a gente poder depois estar preparado para a liderança. Porque a partir do momento, né, a Ana Paula falou que a gente é o tempo todo observado. A gente é muito observado. Porque a partir do momento que você é líder, indiferente se você é líder de uma loja, de 10, de 650, de quantas forem, você é o espelho. Né? É abaixo, hein? Independente se você é o plantonista da noite da loja, você naquele momento é líder, você está sendo observado. Você está sendo observado, você é inspiração, um comportamento errado seu, uma atitude errada, um falar alto, são as mensagens que você vai deixar e como você é percebido. E o fato de esse ponto, como você quer ser percebido, é o que pauta a minha vida o tempo todo. E aí como pai, aí como vô, aí como esposo, como membro da sociedade, como executivo hoje, né? Como empreendedor também, depois eu conto. Mas como eu quero ser percebido? Como eu quero ser lembrado pelas pessoas? Então, a primeira reflexão que eu coloco sempre é: puxa, o que eu estou fazendo hoje e como eu estou atuando hoje é a maneira que eu quero ser percebido? Eu quero ser reconhecido no futuro? E em cima disso, eu vou traçar meu plano. Puxa, se eu estou sendo reconhecido, em vários momentos eu fui reconhecido pela minha esposa que eu estava estressado. Eu não quero ser esse cara estressado.
Então, puxa, como eu construo, né, comportamentos no meu dia a dia que aliviem essa tensão comigo? E aí você vai moldando, e você vai moldando. E o que é muito legal, né, nessas posições de liderança, para quem está começando, eu vejo muito assim que, puxa, um dos grandes benefícios de você ser líder é o benefício de passar pela vida das pessoas. Porque você vai ter inúmeras pessoas que vão conviver com você durante sua vida executiva, sua vida como líder, e você vai perceber o quanto você aprende com cada uma das pessoas. E você vai tirar o melhor do comportamento de cada uma delas e vai se moldar. Só que isso é muito mais fácil para quem é líder. Por quê? Porque ele começa a perceber o ponto forte de cada uma das pessoas e começa a trazer aquilo para o conhecimento próprio. E aquilo vai te enriquecendo. E eu vejo muitos executivos hoje, quando eles mudam de empresa, eles ficam levando as pessoas. Ficam levando as pessoas. Ah, vou trazer fulano que trabalhou comigo no Carrefour, vou trazer fulano que trabalhou comigo no GPA. Eu não sou reconhecido assim. Eu não carrego ninguém comigo. Mas eu carrego a vivência com todas as pessoas com quem eu já trabalhei. É claro que eu já indiquei muitas pessoas para trabalhar em todas as empresas por onde eu passei, mas não que eu estivesse carregando para trabalhar comigo, diretamente comigo. Porque um dos grandes benefícios que eu falei em você ser líder é passar pela vida das pessoas. Então, eu cheguei aqui na Oxo, por exemplo, há 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu conheci inúmeras pessoas que vieram de Raizen, que vieram do México, que vieram de Fenza, que vieram do mercado, e eu estou aprendendo muito com essas pessoas. E elas estão aprendendo comigo. E aí sim, puxa, se eu tenho aqui uma vaga e que tenha o perfil de uma pessoa que já trabalhou comigo e eu sei que está no mercado, eu posso trazer a pessoa para trabalhar aqui. Mas eu não dou privilégio nenhum para a turma. Eu dou privilégio, sim, por conhecer pessoas e tirar o melhor das pessoas, porque eu enriqueço e eu tenho certeza que eu contribuo muito com a vida das pessoas. É um pouco do que aconteceu comigo com você, não foi, Paulo? A gente nunca trabalhou Exatamente. juntos, e, assim, diretamente, e acaba que a conexão, por experiências e por conversas, a gente acaba passando pela vida das pessoas e estamos aqui conversando hoje, né? Então, um dos grandes benefícios, E gente, é pelo que você você passar falou, pela né? vida das Pelo pessoas exemplo, e, é, e aprender com essas pelo pessoas. exemplo, Pode falar. pelo exemplo e por aquilo que você era observado. Eu era a pessoa que observava, independente de, porque a gente convivia, porque estava, de alguma forma, a gente se conectava quando você estava no comercial, lembra? E de regiões também. E a forma como você conduzia, as decisões que você tomava, isso tudo, mesmo a gente não estando pessoalmente, mas isso é como as pessoas vão sendo percebidas e como você era percebido. Então, é isso que faz hoje exatamente a gente estar aqui. É uma admiração pelo que você fazia, como você era visto naquela época. Mas não só nessa época, tá? Porque a gente já te acompanha há muito tempo. Esses 8 anos aí foram 8 anos que não trabalhamos juntos, mas a gente estava na mesma empresa e a sua atuação sempre foi realmente muito inspiradora. Legal, Agora, obrigado. você, quando estava no Carrefour, como que foram 17 anos? 20 anos. Foram Puxa, 20 anos. Foi uma história. escola, assim, sabe? Eu criei meus filhos no Carrefour, admiro a empresa demais, tenho um respeito tanto pelo Carrefour, pelo GPA, respeito muito as empresas onde eu trabalhei, e são mega escolas, assim, né? E no Carrefour eu tive o privilégio de começar, ver a possibilidade de fazer carreira e fazer carreira, né? Então, no Carrefour eu fui de auxiliar administrativo, eu fui analista, fui gerenciador, fui responsável por loja, depois eu assumi caixa central, toda aquela parte da frente de caixa ali. Uau! Então, puxa, foi um grande teste de resiliência, mas foi muito legal, aprendi muito ali. E depois eu comecei as áreas comerciais, fazendo os departamentos, depois os departamentos fazendo pricing, depois do pricing o pessoal do escritório me percebeu no Paraná, me trouxe para o Rio de Janeiro para cuidar de centralização do pricing, então no Rio de Janeiro eu já cuidei de Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
terminando a centralização de pricing lá, vim para São Paulo para cuidar do pricing nacional aqui em São Paulo, no Carrefour, na época. E ali fui indo, fiquei como gerente há alguns anos. E aí surgiu uma área de desenvolvimento de vendas, eu fui gerente dessa área de desenvolvimento de vendas. E aí surgiu a minha primeira diretoria. Eu fui promovido a diretor nessa área de desenvolvimento de vendas e foi minha primeira cadeira. E aí vem o meu primeiro baque. Puxa, todo feliz que virei diretor, né? Então, o primeiro dia você vibra pra caramba. E você ter sido um bom gerente não significa que você vai ser um bom diretor. Porque é uma mudança muito drástica de cadeira. Quando você é gerente, você muda de uma posição para outra, que é muito legal isso, e eu super recomendo que, de tempos em tempos, quando vocês fechem o ciclo de vocês numa posição, vocês deem um passo lateral para conhecer outras áreas. Eu fiz muito isso na carreira. Eu conheci comercial, eu conheci loja, eu conheci operações perecíveis, formação de perecíveis. Eu fui passando por várias áreas, dando passos laterais que foram enriquecendo o meu conhecimento. E lá na frente, quando você estiver pronto e virar diretor, você vai ver a grande diferença de você ser gerente e ser diretor. Muda muito. E foi um baque para mim na época. Mas eu lembro que eu estava sofrendo como diretor, não estava legal. Fui promovido, estava feliz e não estava legal. Estava sofrendo como diretor. E aí eu recebi um presente, que foi um coaching, com a Tereza Salles, que é minha coach até hoje. E eu recebi um coaching, e esse coaching mudou minha vida. Mais uma vez, ele não mudou só a vida executiva, ele mudou meu lado como pai, como marido, como membro da sociedade, tudo aquilo que eu falei já hoje. Porque nesse coaching eu comecei a ver como eu era percebido e como eu conseguia traçar os planos para não ser percebido da maneira como eu estava sendo percebido. Sabe essas avaliações durante a vida que você faz, esses 360? Aqui na Oxford a gente faz todo ano. 360 entre pares, entre líder, entre as áreas, os clientes, as áreas de serviço do negócio. Então, essas avaliações são um presente que vocês recebem na vida executiva. E essa avaliação é super importante para que você dedique tempo a ela para traçar o seu plano de percepção e comece a moldar os pontos que você... Puxa, eu me enxergo uma pessoa organizada. Se todo mundo não me enxerga organizado, quem está errado? Eu. Né? Então, como eu vou moldar meus comportamentos para que eu passe a ser reconhecido por uma pessoa organizada? É mais ou menos isso, simples assim. Mas em cima de cada um dos tópicos. Né? E eu fui trabalhando muito no meu coaching com isso, e isso me ajudou a sentar na cadeira como diretor. Num primeiro momento, eu tinha muito receio, assim, puxa, se eu for sair agora, eu vou ser um diretor frustrado. Porque eu nem tentei, eu estou sofrendo, mas eu não estou tentando, eu estou sofrendo. E aí o coach me ajudou a efetivamente fazer essa virada de chave e sentar na cadeira. E aí eu comecei a trabalhar diferente. E aí foi 3 anos e meio, quase 4 anos ali como diretor nessa cadeira. Aí surgiu outro desafio dentro do Carrefour, que era criar um modelo de proximidade no Brasil, que foi o Carrefour Express, que eu tive o prazer de trabalhar desde a criação do nome, cor, com pessoas incríveis, cada um com uma expertise diferente, né? Um com expertise de organização, outro com expertise de metodologia. O Kurt, que era o meu chefe na época, vinha de postos, então vinha de Shell, que tinha uma bagagem muito grande com processos. Isso me ajudou muito, e aí eu assumi a diretoria comercial do Carrefour Express e fiquei lá até ir para o GPA. Aí no GPA eu trabalhei 8 anos, eu fui diretor de inteligência comercial, depois eu fui diretor de marcas próprias e comercial regional, depois eu fui responsável por toda a bandeira Compre Bem, depois Compre Bem Mercado Extra, até minha saída. E aí aconteceu a primeira demissão da minha carreira. Eu fui demitido do GPA. É um baque, né? É um baque mais ou menos. Foi um baque? Claro que foi. Foi minha primeira demissão. Eu nunca tinha convivido com uma demissão. Mas aconteceu. Ela vai acontecer para todo mundo. Em algum momento da carreira. Mas o ponto era,
eu estava tão feliz fazendo o que eu estava fazendo que eu fui demitido feliz. Por quê? Porque eu estava fazendo o meu melhor. Eu não faria nada de diferente no período que eu estava ali, ou naquele período de estava mudando a diretoria, mudando uma coisa ou outra, mas eu entendi que a decisão que foi tomada na época de trocar o Gino era a melhor decisão. Por quê? Porque o Gino, naquele momento, naquele cargo, eles precisavam de uma pessoa que tivesse focada na execução de algumas coisas e que eu não era a pessoa que eu ia questionar, porque, poxa, eu já era diretor há muitos anos, então eu tinha minha convicção, minhas convicções, minhas crenças ali, e que eu não ia ser feliz fazendo aquilo. E foi um grande presente a demissão. Por quê? Porque eu saí bem comigo mesmo, porque eu estava fazendo o meu melhor, mas, dado o momento, eu não cabia ali naquela situação. E aí eu fiquei o meu 1 ano de não compete. Eu fiquei 1 ano sem poder trabalhar em nenhum lugar de varejo, recebendo do GPA em casa. Foi a. Eu falei que é um baque, porque assim, acho que toda mudança na nossa vida é um baque, como você falou, quando virou diretor. É uma mudança que sacode. É, mas realmente são coisas que vão acontecer na vida de todas as pessoas. E, sinceramente, Exatamente. são coisas que acontecem na vida, às vezes, para nos testar em situações diferentes. E faz parte da maturidade passar por isso e fazer do limão a limonada e seguir adiante. O grande ponto, gente, é o seguinte: quando você é demitido porque você não está entregando, é uma coisa. Né? Puxa, eu não estou conseguindo dar resultado, eu não estou conseguindo sair do outro lado. Agora, quando você é demitido por uma questão de momento, perfil, Estrutura. É, ideias, tá tudo certo. Tá tudo certo. E o mercado está aí, o mundo está aí, né? O mundo não foi feito de duas empresas, né? O mundo é feito né? E aí eu saí, fiquei 1 ano nesse meu período de não compete, que eu não podia trabalhar em nenhum concorrente do GPA, por exemplo. E o que eu fiz nesse meu 1 ano de não compete? Eu resgatei o lado varejista do empreendedor. meu pai, empreendedor do meu pai, e eu fui empreender. Poxa, eu conheci sócios maravilhosos e abrimos uma importadora, que é a Vimpório, que eu sou sócio dessa importadora hoje. Eu conheci por conexões por essa importadora que traz produtos da Itália, conheci uma franquia chamada Italian House, e eu fiz minha primeira loja, virei conselheiro deles, fiz minha primeira loja, fiz minha segunda, fiz minha terceira, resumindo, eu tenho 7 lojas hoje, da Italian House. Eu coloquei minha família inteira para correr, porque estava todo mundo tranquilo lá em casa, e aí eu comecei a ficar em casa esse 1 ano, deixando todo mundo louco, e comecei a colocar todo mundo para correr, e todo mundo foi trabalhar nos negócios da família, e hoje eles tocam. Hoje eu tenho as 7 lojas lá da Italian House, que minha esposa cuida de toda a parte financeira, meu genro cuida de toda a parte operacional e meu filho cuida de uma loja e está se moldando, cuidando de uma loja. É o primeiro cargo de liderança dele. É o primeiro emprego, o primeiro cargo de liderança dele. Ele precisa gerenciar a loja e cuidar da loja. E eu tenho um negócio familiar que toda a minha família está envolvida e está lidando com isso super bem. E que depois, quando terminou meu não compete terminou dia 30 de setembro. Dia 20 de outubro eu comecei a trabalhar aqui na Oxo. Exatamente quando terminou meu não compete, o Oxo me virou a cadeira para mim, apertou o botão de pegar e eu estou aqui, E assim, trabalhando com a Oxo. e já chegou aí com bagagem, né? Porque eu tô achando que é a sua primeira experiência com proximidade, Não, mas não, 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 já tinha. Mas olha, já chegou escalado já no time, jogando, já e fazendo gol. tem sido uma grata surpresa assim trabalhar aqui. Primeiro que eu me divirto muito. Segundo que hoje eu tenho meus negócios próprios que minha família toca,
Então, eu não me preocupo em nada lá com os negócios da família, eles tocam, e estão tocando super bem, estão sendo felizes lá, tocando os negócios, e eu fico totalmente focado aqui em Oxford. E eu tenho aprendido tanto, gente, porque por mais que, né, com toda essa experiência minha de varejo aqui no território nacional, tenho trabalhado no Carrefour, criado o Carrefour Express e tal, eu estou aprendendo muito com os mexicanos, com o time de Fenza, com o time de Raizen. Porque Fenza, por exemplo, opera esse negócio de proximidade, Oxxo, no México há 48 anos, tem a minha idade. A empresa tem a minha idade. E eles operam esse modelo de negócio há 48 anos sem distração. Não tem caixa grande, não tem caixa pequena, tem esse modelo. E eu estou aprendendo tanto com esse pessoal de Fenza, do México, que para mim tem sido uma alegria estar aqui todo dia, porque eu chego aqui igual criança. Eu chego aqui louco para trabalhar todos os dias, porque eu aprendo todos os dias. E me divirto um monte, porque, poxa, uma empresa incrível, com um clima muito bacana, a gente faz loja pra caramba, crescendo, com potencial gigantesco para crescer ainda mais aqui no Brasil. Então, tem sido uma alegria estar aqui e estar me divertindo com Oxford. E assim, ao longo desse tempo, você deu uma encurtada aí na história, mas vamos voltar um pouquinho e conta pra gente como é que foi a sua formação acadêmica, porque eu acredito muito, a gente está falando muito em lifelong learning, mas isso não é de agora. Isso, assim, quem para de estudar, quem para de se desenvolver, para no tempo. Então, me conta como é que foi para você, o que que você se formou em quê e como é que foi? Olha, gente, aí vem as escolhas e renúncias, né? Lá atrás, quando minha esposa engravidou, a gente trancou a escola naquele período, porque a gente precisava focar em trabalho, a gente trabalhava meio período, né? E estudava meio período. Mais uma vez, 15 para 16 anos lá atrás. A gente parou de estudar naquela época, durante um ano e pouquinho, a gente parou de estudar para trabalhar o dia todo, juntar grana para ter E nossa cuidar casa, de uma criança, né? Porque cuidar de uma cuidar de uma criança não criança. é. É, e ter a nossa independência, né? Ter nossa independência, não querendo depender da família mesmo, podendo ter o apoio deles, mas a gente queria ter a nossa vida como casal. E a gente fez isso. Então a gente renunciou no primeiro momento, depois a gente voltou a estudar. Depois voltou a estudar, aí quando eu vim para São Paulo, fiz minha faculdade, né? Estudei na Uninove, fiz marketing na Uninove. Depois eu fiz um MBA na FIA, que foi O negócio já foi, ó, já foi. uma escola de varejo. O que eu optei na época, né? Eu fiz a faculdade e aí eu falei, puxa, vou fazer um bom MBA, fiz um bom MBA na FIA e comecei a me especializar o tempo todo em todos os cursos que apareciam de varejo. Eu me enfiava lá. E até hoje, né? E aí um dos aprendizados assim também da carreira, porque a vida executiva ela consome muito, né? E principalmente no varejo, a agenda é muito pesada no varejo. E eu abri mão de participar de muito evento enquanto eu estava no Carrefour, enquanto eu estava lá no GPA. Parecia que era um pecado participar de eventos. E não é um pecado. Pelo contrário, você tem que participar dos eventos para você adquirir conhecimento do que tem de novo no mercado, para você estar o tempo todo se modernizando. Puxa, agora a gente tem inteligência artificial, a gente tem, puxa, tem tanta tecnologia para ajudar no dia a dia, que se você não dedicar um tempinho para participar e ver o que está rolando no mundo das startups, o que está rolando nessas feiras, que toda hora tem uma de um tema, de outro, você precisa estar atento a essas coisas de mercado, porque isso vai te enriquecer profissionalmente. E às vezes você vai, por exemplo, eu participo de eventos de startups, e eu vou lá para conhecer. E às vezes, puxa, eu vou lá, participo lá, vejo 10 painéis, 10 pits lá, vejo lá o que cada um faz. Quando faço minhas anotações, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, estou numa reunião,
precisa fazer isso, isso e isso. Sabe alguém que faz? E eu falei, eu acho que eu sei alguém que faz. E você acaba conectando e dando certo. E aí você vê a importância de você dedicar tempo para ver o que está acontecendo no mercado, saindo da tua esfera do dia a dia. Porque se a gente ficar na esfera do dia a dia da tua agenda, vai te consumir. E aí você não está aberto, né, a conhecer as coisas ou saber do que tem de inovação no teu mercado. Quando você vê está acontecendo e muitas vezes a concorrência está fazendo, né? Então você vai às vezes descobrir uma tecnologia, descobrir um passo novo pelo que a concorrência está fazendo e não pelo que você está gerando, pelo que você está fazendo. Então dediquem tempo, né? Mas a minha formação foi essa, né? Eu fiz Uninove, depois do Uninove eu fiz o MBA na FIA, e agora, no período meu de não compete, eu fiz uma pós em ESG na FGV. Legal. Por quê? Porque eu não venho dessa geração, né, que está atenta a tudo, né, que está atento a um mundo melhor. Eu venho de uma geração mais antiga, eu preciso me atualizar, eu preciso saber como eu começo a jogar. Então, uma pós na FGV, que foi muito legal, aprendi bastante também, e o tempo todo eu estou antenado. Né? Se tiver um cursinho aí, manda aí que eu faço. E me diz uma coisa, a gente falou muito de como começou o primeiro emprego, e o varejo, ele é a porta de entrada da maioria dos jovens no mercado de trabalho. Que você fale, o que é importante nesse momento, um momento em que a gente está com tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, como eles precisam encarar essa jornada de trabalho? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: os jovens hoje eles se espelham muito no outro, no que no que o colega está fazendo, no que um colega que se deu bem fazendo, cantando uma música ou publicando um vídeo, eles se espelham muito nessas coisas. Eu acho que a juventude precisa primeiro se identificar com a profissão, né? E tem N cursos, tem N coisas que você pode fazer antes de começar a fazer sua faculdade. Você precisa se identificar. Não adianta, por exemplo, eu era militar e ganhava bem, eu não era feliz. Aí eu fui ganhar um salário mínimo feliz. Olha que coisa louca. Por quê? Porque eu me O que prova que identificava não com o é o varejo. dinheiro, né? Eu me identificava com o varejo. Né? E eu precisava investir tempo no varejo para que eu chegasse onde eu cheguei. E foi isso que eu fiz. Eu acho que os jovens hoje eles precisam escolher bem a profissão e não achar que vai chegar e já vai acontecer. Tem que se dar o tempo. Vocês, os jovens precisam entender que eles precisam fechar os ciclos, né? Puxa, já faz 3 meses que eu tô aqui. Eu já sei fazer isso, mas o seu ciclo não se fechou nessa cadeira. Então entender os times da vida, os times dos cargos, né? Quanto tempo você precisa para adquirir conhecimento, gerar valor, porque não é só fazer, é como eu crio, como eu melhoro, como eu evoluciono a minha missão, indiferente do cargo que eu esteja. Então, eu acho que os jovens precisam se identificar com a profissão e efetivamente se dedicarem para a evolução e construção disso. Indiferente do que seja, você pode trabalhar em qualquer profissão, desde que você se identifique e seja feliz fazendo aquilo. Porque quando você trabalhar feliz, só o fato de você trabalhar feliz, as coisas vão acontecer, porque você exala felicidade. E acho assim, entusiasmo vem do grego e significa ter um Deus dentro de si. As pessoas que têm entusiasmo, é bom de estar perto. E quando é bom de estar perto, significa que aquela pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e com certeza ela vai evoluir dentro daquilo. Por quê? Porque ela está feliz. Como é terrível, né? Você chegar para trabalhar e existe uma pessoa mal-humorada e tal. Puxa, é melhor às vezes Ai, a pessoa ficar em casa, ficar de home naquele dia. Porque ela vai contaminar todo mundo que está no entorno dela. E a gente precisa estar feliz todo dia.
principalmente em cargo de liderança, a gente perde o direito de estar mal, né? A gente tem que estar feliz sempre. É verdade. Ah, e assim, né? E para quem está começando, independente da liderança, para quem é o primeiro emprego mesmo, só vai saber o que que gosta de fazer, só vai saber naquilo que é bom começando, se testando. Então, como você falou aí, ó, você foi para o exército, eu não sabia se você ia gostar ou não, mas você foi. Então, assim, tem a iniciativa, tem atitude, arrisca, vai fazer, vai conhecer o trabalho antes de dizer que não gosta disso, não gosta daquilo, que isso não é para mim, isso a gente só sabe da vida quando a gente começa a viver aquilo, senão é só a teoria não funciona para Exatamente, você crescer, não é? exatamente. É isso aí. Eu acho assim, eu falo muito isso para meus filhos, né? Que minha filha se formou veterinária e ela era veterinária aqui no Jockey, porque eu sempre tive cavalo, sempre gostei de rodeio e tal. E, e aí, puxa, minha filha foi criada nesse mundo. Meu filho toca acordeon, mora na Irlanda, faz engenharia lá na Irlanda e toca acordeon, é o único acordeonista que tem lá, é ele. Se alguém for para Irlanda tocando, é meu filho. Ele, ela fez esse curso, né, de veterinária, porque eu criei eles ali no meio, seguiu a carreira como veterinário, mas ela não estava feliz. Trabalhou 4 anos na profissão, não feliz, começou a fazer uma segunda faculdade e hoje é professora em 2 escolas. Ama o que está fazendo, se encontrou na profissão. Então, às vezes, você não está feliz e fez o curso, está formado, faz outro. Começa, começa. Puxa, não estou feliz aqui, tal, tal, tal. Busca o que vai te fazer feliz e faça o que vai te fazer feliz, porque senão você vai ser um fracassado no futuro. Pessoalmente, assim, você vai se sentir fracassado. Por quê? Porque você poderia ter feito diferente. E não tem tempo, gente. Não tem tempo para estudar, não tem tempo para conhecer negócios novos, descobrir um negócio novo. Veja, eu, durante a minha vida executiva inteira, sempre gostei muito, trabalhei muito no varejo, sempre, mas eu tinha um quesinho assim, puxa, preciso ter alguma coisa própria, preciso ter alguma coisa, e não fazia nada, nada. Aí precisei ser demitido, pausar um tempo para cuidar de um projeto que hoje está muito legal. Por quê? Porque eu emprego minha família inteira lá, num negócio familiar que está indo super bem. E que eles estão felizes lá, puxa, remunero bem eles e tal, porque é um negócio da família. E só foi possível porque eu me desafiei. Né? Num período de desconforto, eu me desafiei e fui fazer. Então, experimentem esses momentos, sabe? E o tempo todo se provoquem do que está fazendo. Puxa, o que eu estou fazendo está legal? Tá legal, beleza. Estou feliz, é isso mesmo que eu quero. Invista, conheça mais, dê passos laterais. Gente, jovens, dar um passo lateral é uma promoção. Muitos jovens não veem isso como uma promoção. Ah, puxa, uma promoção simplesmente eu sair daqui para cá, sair daqui para cá. Gente, o passo lateral, ele é uma promoção intelectual e que vai ajudar muito vocês na formação. Vão fazer de vocês profissionais mais completos, né? O profissional ganha musculatura, né, Gino? É assim, Ganha para musculatura, você ter desenvolve força. o tutano da estratégia, né? É. Como você começa a visualizar as coisas. Vai ajudar você a amadurecer e não sofrer com as situações, porque vai te dar a visão ampla das coisas. Eu vejo no varejo mesmo, tem pessoas que traçam, não tem certo, não tem errado, tem escolhas, tá, gente? Porque eu conheço pessoas de sucesso de todas as formas nesse sentido. Tem pessoas que fazem uma carreira muito na operação, tem pessoas que fazem uma carreira comercial, tem pessoas que fazem carreira nas finanças e seguem nesse caminho. Não tem problema, dá certo também. Dá certo também. E tem pessoas que arriscam mais, eu arrisquei mais. Puxa, eu fiz operação, eu fui pricing, eu fui inteligência comercial, desenvolvimento de vendas, aí fui fazer proximidade.
Aí fui para o GPA fazer outras coisas, fui diretor de marcas próprias, que foi incrível. Eu fui fazendo várias coisas ao decorrer da minha vida e que hoje me fazem um profissional mais completo. Por quê? Porque eu acabo jogando em várias cadeiras. Eu posso dar pitaco em vários cantos, pela vivência que eu tive. Mas durante muitos anos eu dei muitos passos laterais, gente. Eu andei de lado em muitos momentos da vida e cada momento desse eu vejo como um presente, como uma promoção. Oportunidade, né? Oportunidade de Eu vou. conhecimento, de conhecer pessoas, de conhecer negócios, de conhecer áreas, e o quanto isso me agrega na vida executiva hoje. E conhecer outras áreas, você passa a ver o problema ou a solução de formas diferentes, né? Porque uma coisa, cada área tem uma análise diferente. Eu vou te dizer que eu também tive essa felicidade. Eu comecei no GPA, na gestão de categoria de drogarias. Daí fui para o comercial, inaugurei todas as drogarias do Rio de Janeiro aqui. eh, Daí fui convidada para ir para a operação, fiquei como trainee de operação. Fui para o Extra, fui para o Pão de Açúcar, não, fui para o Pão de Açúcar, fui para o Extra, depois eu voltei para o Pão de Açúcar, depois eu fui promovida, mudei para São Paulo, que também é uma coisa bacana quando a gente tem a oportunidade de viver culturas diferentes, né? Apesar de ser próximo, mas é Diferente, diferente ser muito carioca e diferente, ser paulista, tá? É muito muito diferente. Ser diferente. paranaense também. Assim como ser paraense, catarinense, ser gaúcho. É bem diferente uma coisa da outra, tá? É, Diga-se de passagem, hein, molecada, ó. É diferente o negócio, tá? Gaúcho é uma coisa, Catarina é outra e Paranaense é outra, tá? Assim como é. os São cariocas quase não países, né? São assim. são quase países. É como o Rio de Janeiro, tá, gente? Assim, eu boto o Rio de Janeiro junto desse grupo aí, porque bom, mas é isso, Gino. Muito obrigada. Assim, a gente tem assunto para falar aqui a tarde toda, mas eu acho que ninguém vai querer ficar ouvindo a gente mais de Conversar. 1 hora, né? Não vão, não vão ter paciência. Além de botar a gente duas vezes de velocidade. Mas foi um prazer te rever, adorei. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu conhecia já a sua história e tinha certeza que seria um impacto positivo para todo mundo que estivesse ouvindo a gente. E vai ser. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Mano, o prazer é meu. Super obrigado pelo convite. Desculpa não ter feito antes, mas sempre é uma oportunidade. Que bom que deu certo. Fico feliz de ter dado certo. E estou bem feliz em contribuir. Tá? Obrigado, viu? Legal. Obrigada, beijos. Tchau, Tchau. tchau.